Você acredita que a vida cristã é uma questão de você, assim, ser uma pessoa de bons comportamentos, uma pessoa que se comporta bem, né, de todas as maneiras, de qualquer lugar? Ou você acredita que é mais do que isso? Qual é a sua opinião? Você acha que há diferença entre religião e cristianismo verdadeiro e como isso afeta a nossa vida? Pois então, fica comigo que eu vou te responder. Isso vai te edificar, vai ser surpreendido. Está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você. Isso, lembra, esse devocional não é autoajuda. Isso aqui não é sobre opinião humana. Isso aqui não é uma opinião minha, tá bom? É evangelho da graça de Deus para transformar a sua vida. E nós estamos fazendo uma grande promoção de metade do ano, então quase a metade do preço. A editora baixou o livro de R$ 90 para R$ 54,90. Puxa vida, muito barato mesmo. Só clicar no link que aparece na descrição do seu vídeo, você vai poder adquirir melhor presente para você dar aí no segundo semestre. Um presentaço super barato. E lembrando que você não vai perder o conteúdo do primeiro semestre. Ele está aqui e ele é muito rico, tá bom? E lembrando também que nós estamos no pleno lançamento do Devocional na Presença do Pai Kids, segunda edição, todo ilustrado, Evangelho da Graça, tem versículo, tem uma declaração de fé diária, tem plano de leitura da Bíblia para eles, tem ilustração, tá lindo o material, super lançamento agora em junho. Você já pode adquirir no mesmo link e as primeiras pessoas vão ganhar uma agenda de anotações de presente. Então, corre, porque é uma benção para o seu filho ler agora nas férias, junto com você e ser muito edificado, tá legal? Segunda edição, Presença do Pai, Kids. Aí, muito bem. Mas lembre-se de se inscrever aqui, não se esqueça do nosso canal e nós vamos juntos. Então, você sabe qual que é o grande peso da religião? É tentar mudar o comportamento. É incrível como nós todo o tempo estamos querendo nos melhorar, querendo mudar comportamento. E é pesado, frustrante, não conseguimos, porque homem nenhum é capaz de mudar outro e muito menos a si mesmo. As pessoas estão acostumadas a pensar que no cristianismo como uma religião, mas o cristianismo não é uma religião, acredite em mim. É claro que nós falamos para as pessoas de fora, né, da igreja, de que se fosse uma religião, para elas, como se fosse uma religião, só para ela entender. Mas na verdade é que o cristianismo de fato não é uma religião. Religião é um conjunto de regras que você tem que seguir, que você tem que obedecer para tentar se melhorar, alcançar alguma bênção e em alguns lugares até a sua salvação. Cristianismo, antes de qualquer coisa, é uma questão de crer corretamente e não, em primeiro lugar, de viver corretamente. Calma, não fica nervoso não. O viver corretamente virá, mas ele não virá porque você vai tentar, mas ele é o resultado do crer. Não é, antes de tudo, uma questão de se comportar corretamente, mas é, antes de tudo, uma questão de crer corretamente. Vamos já começar escrevendo assim, ó. Pega aí o seu caderno de anotações, você pode ganhar um agora na compra do seu Devocional Kids, hein? Ou escreve aí nos comentários, né? Os meus comportamentos são os resultados da minha crença, das minhas crenças. Os meus, ou melhor assim, ó, vamos escrever melhor. Mude o comportamento, mude a crença, vírgula, mude o comportamento. Então, todos nós temos comportamentos que nos desagradam, que nós não queremos. Nós ficamos tristes depois que temos eles e achamos que podemos mudar. Isso é religião. Mas no momento que você muda a crença sobre aquilo que está gerando aquele comportamento, essa crença vai ter o poder de levar você a uma mudança de comportamento, não é? Crer corretamente é importante porque a sua fé afeta seu espírito, não é? E o seu corpo, afeta a sua alma, sua vida financeira, familiar, profissional, enfim, afeta cada aspecto da sua vida. Todo comportamento, portanto,
ele é resultado de uma crença. Põe isso na sua cabeça. Todo comportamento, seja bom ou ruim, é resultado de uma crença. Uma crença errada sempre vai produzir um comportamento errado. Eu costumo dizer que não existe teologia neutra. E tem mais teologia no que você escuta por aí do que você imagina. Eu costumo dizer isso, mas porque aquilo que nós cremos sempre vai produzir um estilo de vida como resultado. Só tomar uma decisão de mudar não vai resolver o problema de ninguém. Por isso você não pode prometer mudança para o seu marido, para sua mulher, para os seus filhos, para os seus pais, porque só Deus pode mudar. Você precisa mudar a crença e Deus vai mudar o seu comportamento. Então, por exemplo, se você está ansioso, isso é um sinal de que há uma crença errada na sua vida. A ansiedade é resultado de uma crença errada na vida. Se a pessoa acredita que Deus somente vai, por exemplo, abençoar ela, se ela for merecedora, ela vai ser tomada de muita ansiedade no meio de um problema. Claro, porque ela teme que não seja boa o suficiente para merecer a bênção de Deus. Eu acho que se Deus só me abençoa se eu for boa, e eu acho que eu não sou boa o suficiente, no meio de uma luta, você vai ficar ansiosa. Não é? Se o marido, às vezes, fica com a esposa ansiosa. Por quê? Por causa da pressão do trabalho que ele tem. Então, ele tem uma pressão para vender. Ela está com medo dele não vender e perder o emprego e abalar toda a casa. Mude a crença do medo de ser mandado embora e o comportamento vai mudar. Né? Que Deus vai estar com você e vai te abençoar. Veja o filho pródigo. Ele saiu de casa, caiu no pecado, mas por fim ele voltou para a casa do pai e recebeu ainda mais graça. Por que foi assim? Foi assim porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento e não ao seu juízo. A bondade dele trouxe ele de volta para casa e não afundou ele mais ainda naquilo que ele estava vivendo. No entanto, o irmão dele, o irmão do filho pródigo, ficou do lado de fora da festa. Por que ele se recusou a entrar? Crença de novo. Olha o que ele dizia a respeito do seu pai em Lucas 15, 29. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A crença errada do irmão do filho pródigo era que se ele fosse bonzinho, ele iria receber a herança. Como ele não conseguia ser, na cabeça dele, ele nunca usava. E o pai revela para ele que, na verdade, tudo já era dele, sem a troca do merecimento, que ele não precisava merecer. Porque Deus pode até nos negar algo. E ele faz isso não porque ele não quer dar, é porque talvez aquilo não é a hora da gente receber. A faca das casas são dos filhos, mas quando eles são pequenos, eles não podem mexer com faca, não é? Então, é muito possível você estar perto do pai e ao mesmo tempo distante. Está perto porque está dentro do seu coração, mas está longe por causa da sua crença. Aquele filho estava morando na mesma casa, mas longe do pai, porque tinha uma fé errada. Ele tinha uma crença errada de como se relacionar com o pai dele, não é? Romanos 2,4 diz que ele nos conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento é a bondade de Deus e não o juízo de Deus. Aqui em 3 João, capítulo 1, verso 1, o apóstolo João diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, acho linda essa expressão. Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. João diz no verso 1 da sua 3ª epístola que ele amava o irmão Gaio na verdade. Depois ele fala do testemunho na verdade. E depois diz que a sua alegria é saber que o seu discípulo andava na verdade. Uau! Porque isso afeta completamente a nossa vida. É porque ele anda na verdade que a alma dele é próspera e é saudável. Por que a nossa alma às vezes está doente, cheia de ansiedade, depressão, medo e pânico? Porque não estamos andando na verdade. Veja que saúde e prosperidade procedem da verdade. João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Cristo. Graça e verdade estão do mesmo lado. Tem gente que acha que graça está de um lado e a verdade, que é a lei, na verdade, está do outro, né? Não. A graça é a verdade. Elas estão juntas. Quando você crê nesse evangelho sem merecimento, você está
andando na verdadeira verdade, que tem o poder de te libertar. Mas se você está achando que verdade é pau na muleira, é Deus cobrando, você está muito enganado. Não, não. Eles vieram juntas, andam juntas. Se nós queremos desfrutar da graça, nós precisamos andar nessa verdade, que é a graça de Deus. A verdade está desse lado. Você veja que os fariseus, eles sabiam a Torá de cor, mas mesmo assim desconheciam a verdade, que Jesus era o Pai amoroso, o Messias que veio. Seriam libertos se tivessem conhecido. A verdade é poderosa. Paulo, os irmãos gentios em Antioquia, né? Ali, quando Pedro está com medo dos judaizantes, Paulo tem que repreender ele, não é? Aqui no Gálatas 2,14 ele diz: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que era Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Então você percebe que a lei dos judeus não é a verdade que liberta. Pedro estava caindo nisso e Paulo teve que repreendê-lo em amor. Veja, se a nossa fé está baseada na verdade, então automaticamente nós vamos ter um comportamento condizente. Quando você realmente crê, você vai praticar. É normal. Ninguém pode dizer, por exemplo, que crê no dízimo, mas não dá o dízimo. Não, ele não creu realmente. O que você crê, você pratica. Essa que é a verdade. Então, pare de tentar se mudar, mude a crença e os seus comportamentos vão melhorar. Amém? Vou orar para que você tenha a revelação dessa verdade hoje, mas lembre que eu vou salvar esse vídeo, pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, não esqueça de colocar e se inscrever no nosso canal, estar conosco, e não deixe de adquirir a promoção do seu devocional por apenas R$ 54,90 e para o seu filho aqui o nosso lançamento na presença do Pai Kids. Clica no link da descrição e adquire lá. Pai, eu abençoo os meus irmãos para que eles tenham a alma próspera e para que eles sejam prósperos, para que eles sejam saudáveis, com a revelação de que não é a mudança de comportamento, mas é a mudança de crença que vai levá-los a essa mudança de comportamento. Que nós possamos crer na sua bondade, sua graça, no seu amor, na sua verdade que liberta. Possamos ter essa revelação e vermos a nossa vida ser transformada no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, fica na verdade, em nome de Jesus.